Olá, boa tarde a todos. A gente está começando agora a nossa live, nossa roda de conversa neste sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre família. É um tema muito amplo, né? A gente vai tentar aqui abordar algumas questões, mas a gente sabe que família exige aqui dias e dias de conversa e a gente ainda não vai conseguir sanar tudo que envolve um assunto como esse. Mas a gente selecionou alguns assuntos para conversar e a gente tem 3 expositores para conversar sobre esse assunto com a gente. Nós temos o Elison Fonseca, que é presidente da AME aqui em Juiz de Fora, o Kleber Maurício, que é médico e expositor espírita também, e a Luciana Barbosa, que deve estar com algum probleminha no sinal na internet, que ela caiu agora, mas durante a nossa conversa, a gente, tomara que ela volte para continuar esse assunto com a gente. A Luciana Barbosa, ela é psicóloga e ela é diretora do Departamento de Assuntos da Família da AME, então tem muito a acrescentar aqui com a gente nesse assunto. Você que está aí assistindo a live, se puder, já compartilha com quem você acha que vai se interessar com o assunto. Siga a nossa página no YouTube, que é Canal Espírita Seja, no YouTube ou no Facebook. Lá também a gente vai salvando todas as nossas conversas, então já tem outras conversas e palestras lá para você assistir. Não me apresentei, gente, desculpa. Eu sou Larissa Zimmermann, eu sou jornalista, mas aqui eu estou como aprendiz também, com todos esses expositores aí que sabem muito sobre o assunto. Bom, eu acho que a gente já pode começar a nossa prece inicial. Vou convidar o Elison para abrir os trabalhos. Lembrando que vocês podem fazer perguntas também sobre o assunto, que eu vou estar de olho aqui e a gente vai respondendo durante a nossa live. Sejam bem-vindos. Vamos conversar, Elison? Vamos lá. Queridos amigos, vamos então fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações. Querido Jesus, mais uma vez unimos as nossas mentes, unimos os nossos corações em busca do seu amor infinito. Que possamos, Mestre querido, nesse momento em que nos reunimos para tratarmos assuntos tão importantes, para tratarmos da ferramenta que o Pai nos ofereceu para a nossa perfeição, que é a família. Que possamos, durante estes momentos, recebermos do alto as inspirações para as nossas reflexões, para que cada um presente, cada internauta que esteja participando deste encontro, recebam as luzes do seu amor, o envolvimento necessário para que as reflexões mais profundas possam ocorrer, de tal forma que seus corações sintam-se serenos e harmonizados. Queremos, Mestre Jesus, agradecer ao Senhor pelas inúmeras oportunidades que o Senhor nos oferece, sejam elas de trabalho, de estudos, oportunidades que nos levam a crescer, iluminados sempre por essa bendita doutrina que tanto aquece os nossos corações. Que possamos a cada momento, Jesus querido, entender as propostas espíritas, transformando o nosso relacionamento íntimo e o nosso relacionamento familiar. Abençoe, Senhor, os nossos propósitos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, acho que a Lu não conseguiu voltar ainda para a nossa conversa, mas a gente vai começar
conversar sobre família. Ellison, abordar a família é sempre muito importante, sempre existem muitos questionamentos e conflitos, e eu acredito que esse momento que a gente tem vivido, né, de pandemia, de muitas angústias acontecendo, problemas familiares, questões dentro da família, dentro de casa, né? A gente passa mais tempo dentro de casa. Então, realmente é algo que a gente precisa conversar nesse momento, né? Sem dúvida alguma. Na realidade, nós precisamos entender qual é o papel da família e qual é o propósito de nós estarmos reunidos todos debaixo do mesmo teto. A doutrina espírita, ela nos oferece uma série de conhecimentos que facilitam esse entendimento, principalmente a partir do momento que nós percebemos que nós não estamos debaixo do mesmo teto por acaso. É fundamental que venhamos a entender que houve um planejamento muito grande no plano espiritual, ainda quando estávamos para reencarnar, de tal forma que o grupo de espíritos que hoje compõem uma família de encarnados foram espíritos que participaram, então, deste planejamento. E o que normalmente as pessoas comentam e acreditam é que, né, principalmente alguns mais jovens, né, a gente que já teve filhos na faixa da adolescência, é muito comum nós ouvirmos algumas pessoas falarem: eu não pedi para nascer. Mas, na realidade, nós não pedimos, né? Nós imploramos. Imploramos para que aquelas pessoas fossem os nossos pais, imploramos para que aquelas pessoas fossem os nossos irmãos. Então, na realidade, primeiro é preciso entender a importância da família. Neste momento em particular, em que o planeta está sendo chamado a profundas reflexões, nós não podemos deixar de lado os conflitos que normalmente surgem por estarmos todos um pouco mais de tempo juntos, todos cumprindo determinados papéis que até então eram negligenciados ou transferidos para outros, por exemplo, os pais que estão participando das aulas online com seus filhos. Isso tem trazido para os mesmos uma série de conflitos. E esses conflitos acabam respingando para outras pessoas, né, de tal forma que aquela pessoa menos serena, aquela pessoa menos informada, vamos dizer assim, acaba tendo conflitos muito grandes. E aí é fundamental nós entendermos que os conflitos familiares, eles são importantes, porque os conflitos fazem com que a família cresça. Os conflitos fazem com que a família tenha a oportunidade de mudar de opiniões. A gente brinca sempre, né? Trocar ideias para trocar de ideias. A gente gosta de fazer esse trocadilho porque, na verdade, os conflitos permitem com que as pessoas venham, então, através de uma conversa, até mesmo de um debate, mudar posições. O grande problema é que nós transformamos os conflitos em confrontos. E aí é que nós vamos ter a grande dificuldade, e é neste momento que a gente percebe que a doutrina espírita oferece um acervo muito grande de ferramentas que nos ajudam a entender melhor e a passar por esses momentos conflituosos sem que haja definitivamente o confronto. Portanto, a primeira coisa, né, que nós precisamos começar a trabalhar, e agora mais do que nunca, é o que nós chamamos de orgulho. Orgulho, e quantas pessoas não pedem desculpas? Quantas pessoas são incapazes de reconhecer o erro? E este momento é o momento em que todos nós, que somos espíritos imperfeitos, portanto, cometemos inúmeros erros, precisamos reconhecer esses erros e chegar com o coração aberto e pedir desculpas.
Isso daí vai facilitar que o conflito ele não seja transformado em confronto. Então, a primeira coisa que nós precisamos começar a trabalhar é o orgulho de chegarmos, olharmos no olho do outro, seja da esposa, seja do marido, dos filhos, da sogra, de qualquer um. Olhar no olho e falar: me desculpe, eu errei. Me ajude a não errar mais, porque isso daí fortalece os laços, isso daí faz com que os corações se aproximem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a necessidade de solicitarmos ao outro desculpas. E inúmeras outras situações que nós podemos ir conversando, né, à medida que a gente for avançando. Né? Nós não podemos esquecer ainda que esse momento é um momento, aliás, inúmeros outros, né? A Luciana acabou de chegar, que bom, né? Inúmeros momentos em que nós precisamos avaliar determinados comportamentos. Por exemplo, de comportamentos com os nossos filhos. Como é a educação que nós estamos levando até os nossos filhos? Me lembro bem que em 2004, era o dia 5/11/2004, saiu uma reportagem no jornal O Globo de uma pesquisa feita no Hospital Souza Aguiar com jovens meninas de 16 anos que tentaram se suicidar. E aí, uma delas, que eles identificam como L, né, para proteger, então, a identidade da menina, ela fala o seguinte, que na noite em que resolveu a ingerir os medicamentos, pensava exclusivamente em uma coisa, era o desejo de acabar e de dormir para sempre. E ela falou o seguinte: ninguém tinha tempo para mim. Nunca me falaram até onde podia ir. Olha que interessante. Nunca me falaram até onde poderia ir. Isto se chama limites. Então, ela fala que na noite em que ela resolveu a ingerir os medicamentos, ela fala assim: me lembro bem, a barra pesou, não deu nem para chorar. E a ideia de dormir para sempre surgiu como solução. Mais para frente, na reportagem, eu guardei isso, me tocou tanto. Ela fala assim: um dos meus irmãos me convenceu a conversar com um psicólogo e me deu força. Acho que ele também se sentia sozinho. Olha que coisa interessante, né? Ninguém tinha tempo para mim. Foi uma das coisas que ela colocou. E falta de limites. O jovem deseja limites. Os jovens desejam que os pais mostrem para eles: você pode ir daqui até aqui. E a outra questão, ninguém tinha tempo para mim. Isso me tocou muito, porque, na realidade, a gente está sempre falando de pais ausentes, pais presentes. E o que vem a ser tudo isso, né? O que vem a ser, então, o chamado pais ausentes? É a primeira coisa que os pais precisam entender, não só agora, né? Mas o pós-pandemia vai ser muito importante, porque vai ser um momento de busca de novos valores. Os pais precisam entender que o que eles fazem é importante. A outra coisa é a participação na vida dos filhos. O que vem a ser isso daí, né? É a gente perguntar sem julgar. Sem julgar. Perguntar como é que está a escola, como é que está o namoro, né? É outra coisa, os pais se distanciam quando os filhos começam a namorar. E como está o namoro? Como que você está se sentindo, né? Uma outra questão fundamental que a gente aprende, inclusive, nessa reportagem, que é preciso estabelecer regras, é preciso colocar limites. Então, isso daí vai nos ajudar, né, a buscarmos novas formas de tratarmos e de educarmos os nossos filhos, principalmente no momento pós-pandemia.
porque os jovens estão agora, né, todos debaixo, enclausurados numa espécie de uma bolha, e a hora então que permitirmos a voltarmos, né, ao reagrupamento, nós vamos perceber determinadas atitudes que, se não forem agora trabalhadas, o que vai ser, como será, né, o sair de casa novamente. Então, os pais precisam entender que este momento é um momento de grande aprendizagem para todos, para os pais e para os filhos. E nós continuaríamos, né, falando de uma série de situações que os pais precisam começar a observar um pouco mais, né? Eu gostaria de destacar uma conversa que a gente está sempre encontrando. São os pais que falam assim: eu sou amigão do meu filho. Eu sou amigo do meu filho. Como se ser amigo fosse um estágio acima de ser pai. Como se a mãe que fala, eu sou amiga da minha filha, eu não sou a mãe da minha filha, eu sou amiga da minha filha. Essa percepção parece que o ser amigo dos filhos é um estágio acima. Mas os amigos não têm o compromisso de educar. Quem tem o compromisso de educar os filhos são os pais. Então, quando o pai ele entra com esse discurso, ele entra com esta fala com os seus filhos irão tomar o seu pai como aquele que é conivente, como aquele que topa tudo, como aquele que não impõe limites. E aí, este relacionamento entre esse pai, essa mãe e seus filhos será, de fato, o relacionamento de um amigo. Um relacionamento que tem uma construção muito limitada, porque não é uma atribuição dos amigos a educação dos filhos. Né? Então, a gente, num primeiro momento, gostaria de deixar essa primeira fala, né, e deixarmos aí para os nossos companheiros tocarem o assunto e levantarem, então, outros temas. Repetimos que estamos à disposição para as perguntas que vocês tenham a fazer. Exatamente. Quem quiser fazer perguntas, tiver alguma dúvida, ou até mesmo relatar algo que está passando em casa, porque às vezes é a situação que outras pessoas também estão passando, é só deixar o comentário que a gente vai conversando aqui durante a live. Luciana, você entrou agora, que bom que você conseguiu voltar. Então, o Elison já fez abriu a conversa aqui para a gente, falando que precisamos estar vigilantes, principalmente nesse momento que a gente tem vivido. E você, como psicóloga e diretor do Departamento de Assuntos da Família da AME, o que você tem observado das principais dificuldades nesse momento? Pois é, Larissa. Olá a todos, desculpa as falhas técnicas, que bom que a gente conseguiu se reunir para conversar sobre um tema tão caro aos nossos corações, que é família, caro à doutrina espírita, que é uma doutrina que tem muitas informações a nos dar a respeito de programação reencarnatória, de compromisso afetivo. A gente é muito bem amparado nesse sentido na doutrina, né? E aí é interessante, Larissa, as pessoas perguntam isso, né? Nesse momento, a família no momento atual, a família nesse século, como se tivesse muitas mudanças acontecendo. E o que a gente observa é que o que aparentemente é uma grande mudança, nossa, a família hoje em dia é muito diferente. As pessoas, o que a gente observa é que continua igual, por incrível que pareça, os corações, os espíritos que estão reencarnando, né? Porque, na verdade, o aprendizado de ser família, o aprendizado de ser casal, filhos, pais, irmãos, esse é um aprendizado milenar. A gente está com ele há milênios. Então, o novo da situação é a evolução. O novo é a evolução, não é? Então, a gente está agregando tecnologia, a gente está agregando informações que a gente não tinha, a gente está agregando possibilidades e facilidades que fazem parte da evolução.
Nós estamos agregando. Mas e o espírito? O espírito continua nas mesmas dificuldades. As dificuldades não são novas. Né? No momento atual houveram dificuldades novas? Não. As dificuldades são milenares, não é? Então, violência, desrespeito, traição, não é novo. Nós estamos há milênios tentando nos educar espiritualmente, não é? Então, o diferente não é a tecnologia, não são as facilidades. Algumas pessoas dizem assim, são tantas facilidades que a família se perdeu. As facilidades fazem parte da evolução. Vão haver cada vez mais facilidades. A gente não vai mais buscar água no poço, não é? A gente não vai mais cozinhar com dificuldade. As facilidades vão acontecer porque fazem parte da evolução. Então, por causa da evolução, a gente não vai evoluir? É até esquisito, né? Mas então, o que a gente observou, pelo menos com algo que foi diferente para todos, que foi a questão de ficarmos em casa, né? De ficarmos realmente em casa. Outro dia, um adolescente me disse assim, como fazer se a gente agora não pode sair? Falei, bom, então sair é que era a solução, né? Então sair era uma solução, já tinha um problema e sair era a solução. Então tínhamos um problema. Continuamos com o mesmo problema que tínhamos, com a diferença de não sair, né? O que a gente observou, então? Que nós, espíritos em evolução, trouxemos à tona tudo que ainda não aprendemos. O respeito, a tolerância, a paciência, tudo que há milênios a gente vem tentando aprender, quando reuniu todo mundo na mesma casa juntinho, a gente botou para fora, né? Então, não é a modernidade, não são as facilidades, e não é que agora é um mundo novo, mas nós, espíritos velhos, que ainda não aprendemos. E é por isso que a gente está fazendo essa roda, é por isso que a gente tem esse departamento dentro de uma aliança municipal espírita, é por isso que a gente faz palestras sobre família, é por isso que os espíritos milhares de livros a respeito do tema, que é justamente para a gente educar o espírito, não o processo evolutivo, que ele vai acontecer, mas o espírito, não é? Como essa criatura se educa. Se a gente pensar, Larissa e companheiros, o Antigo Testamento é um livro, né? Moisés trouxe várias leis sobre como conviver em família. Então, mais de 3.000 anos atrás, não é? Tá lá, você vai respeitar a sua mulher, você vai se casar e vai ter uma mulher de forma rude, né? De forma rudimentar, ainda não era com sutilezas, mas era o primeiro protótipo de uma organização familiar. Por quê? Porque se dependesse de nós, a gente não se comprometia. A gente se mantinha egoísta e salve-se quem puder. Mas não, a espiritualidade vem e fala, não, vamos nos organizar em grupo. Tem uma ordem para se organizar em grupo. Tá aqui, ó. Aí dá os preceitos, né? Então você veja que é uma coisa que a gente está aprendendo. Tem 3.000 anos. Mas estamos aprendendo, e essa é a proposta da doutrina, que nós possamos modificar o homem velho dentro de nós, para finalmente modificarmos o grupo celular familiar e modificarmos a sociedade, modificarmos o planeta e assim sucessivamente. Certo. O pessoal tem comentado aqui, olha, a Thalita Monsores falou aqui, família é a maior escola que podemos ter quando encarnados. E é mesmo, né? É uma escola, maior escola que a gente tem vivido. Agora, quer comentar alguma coisa, Cléber? Fica à vontade, tá? Se quiser. Não, eu estou observando e aprendendo com os companheiros, mas é interessante a gente lembrar que o papel da família, né, como célula básica da sociedade humana, é preciso que haja uma evolução nesse papel, principalmente em relação ao interrelacionamento de todas as pessoas que fazem parte dessa família. O André Luiz chega a fazer um comentário muito interessante em um dos seus livros, dizendo que grande parte das uniões, no caso assim, para constituir família, das uniões de marido e mulher, a constituição dos filhos, grande parte é conflitiva. Na situação atual em que vivemos na Terra, em que há um predomínio ainda de expiações e provas, é bem evidente que em fase de transição, mas há um predomínio. Basta que nós vejamos um panorama geral do nosso mundo, relacionamento das pessoas, tem sido bastante conflitivo. Então, esse é um momento
que nós estamos passando, embora seja bastante temporário e curto, esperamos nós, mas há uma oportunidade ímpar de estarmos reunidos mais tempo em casa. Então é importante que os pais percebam a importância disso e tragam os filhos para mais próximos de si, possibilitem mais diálogo. Uma das dificuldades que a gente tem visto é a total falta de diálogo, cada um ligado ao seu computador, cada um ligado ao seu joguinho, à sua internet, em especial porque a educação saiu dos colégios e foi para dentro de casa, online, e eles já usavam, os jovens, um certo tempo de computador, eles dobraram o tempo em função das próprias aulas que estão tendo. Então, é um momento precioso. Eu estou destacando só esse pequeno ângulo da proximidade que a família precisa de buscar, não somente física, pela necessidade de isolamento de alguns, mas também essa proximidade fraterna, espiritual, o diálogo. O que você fez hoje? Né? Como é que está a sua programação de vida? Falar do futuro, né? Falar do que eles estão aprendendo no colégio, sentar junto para esclarecer, e principalmente refeições. Quantas vezes nós fazemos hoje refeições inteiramente separadas um do outro? Ficar em torno da mesa, dialogar um pouco mais, saber das necessidades de cada um, das ideias, dos pensamentos de cada um. Eu acho que isso ajudaria bastante, embora seja uma pequena contribuição em termos de tempo, mas eu acho que ajudaria bastante a uma melhor compreensão entre os elementos que constituem uma família. Sejamos nós espíritas ou de outras áreas religiosas, de outras crenças, de outros pensamentos, mas sempre a ideia de ampliar o diálogo, de saber dos interesses do outro e dar oportunidade ao outro de falar. É como o Edson falou, a menina, coitada, ela buscou o suicídio porque ninguém deu atenção a ela, ninguém se aproximou dela, ninguém envolveu-a, ela se sentiu sozinha mesmo com pessoas em volta. Então é importante que não nos sintamos sozinhos, estando juntos, e evitar o isolacionismo dentro do mesmo ambiente. E essa proximidade deve ser também de ordem fraterna e espiritual. Pode falar, Edson, por favor. Essa colocação do Kleber, ela é muito interessante, né? E me fez recordar de também uma reportagem que saiu, em que um radialista fez uma pergunta para uma menina de 8 anos, o que ela desejaria ser quando crescesse. E ela respondeu o seguinte: eu quero ser o celular da minha mãe. Aí o radialista perguntou, né, mas por quê? Então ela falou, porque ela nunca está irritada com o celular. E se eu peço para sair, ela está sempre cansada, mas se ela sai, o celular vai junto. Então, essa colocação que o Kleber acabou de fazer, ela mostra para a gente, né, o quanto que, principalmente, as crianças sentem a ausência dos pais que estão ao lado deles, né? Essa falta de hábito de conversar. E é muito interessante porque muitos pais, quando buscam conversar com os filhos, eles buscam julgar, repreender, colocar as posições pessoais. Eles ainda comentam vários, né? Eu quero educar meus filhos do jeito que eu fui educado. Então, na verdade, tentam passar para os filhos os erros que os seus pais, portanto, os avós daquela criança, cometeram. E a criança tem essa necessidade e esta observação, né? Todos nós sabemos que nossos pais têm um papel muito mais importante na nossa vida do que nós já percebemos. As pessoas não percebem, né? Quantos trejeitos, quantas formas de encarar determinadas situações, mesmo aquela pessoa que já saiu há 50 anos, né, da presença dos pais, elas continuam tendo o mesmo procedimento. Então, os pais precisam entender a necessidade de, não só nesse momento, esse momento é crucial, mas em todos os momentos nós estarmos, de fato, mais presentes, né? E aí, lembrando
que ser o celular de uma mãe para várias e várias crianças é a melhor coisa que existe mesmo, né? Olha esse comentário da Janaína Braga aqui. Ela parece que é professora, ela falou, tenho vivenciado isso com os meus alunos. Ela colocou assim, crianças de 7 anos têm repetido frequentemente que quer ser solteira quando crescer, porque filho dá muito trabalho. Repete o que ouve. Interessante isso, né? Essa concepção de família. Criança dá muito trabalho, e a criança já não quer ter criança, já fala isso, já repete isso, né? Isso é... Ela já escutou isso, né? Quantas vezes ela já escutou isso, né? Então, isso é um reflexo do modelo da família, do que tem em casa, né? A gente está falando de filhos, de pais, mas eu queria também abordar as relações amorosas, assim, os relacionamentos, porque a gente escolhe a família onde a gente vai nascer, e as pessoas que passam por nossas vidas, a gente sabe que tem um motivo, tem razão, mas os relacionamentos hoje também têm tido uma dificuldade grande de se manter diante de tudo que tem acontecido, né? Como a Luciana já falou, tem traição, tem ciúme, dificuldade financeira, até incompatibilidade mesmo do casal, e agressões também têm acontecido com muita frequência, aumentou muito o número de violência doméstica nesse período que a gente tem vivido, muitas ocorrências. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa situação, até que ponto se mantém um relacionamento, porque às vezes a gente pensa, não, tá aqui não é à toa, eu vou ter que suportar isso um pouco, porque para o meu crescimento, para a minha evolução, a gente sabe que a gente tem que lidar com as incompatibilidades, mas que momento, sabe, é importante a gente deixar isso, sabe, dar um basta nisso, nesse tipo de situação? Larissa, eu gosto de falar, quando a gente fala de relacionamento afetivo, o seguinte: nós precisamos aprender, estamos nos relacionando para aprender, estamos nos relacionando para junto daquela outra pessoa e também tirando as nossas arestas, as nossas dificuldades, mas a pessoa também. Então, o que as pessoas se equivocam é assim: eu estou num relacionamento abusivo, eu vou continuar para eu me melhorar. Mas o outro não está melhorando, não. Não é? Porque o outro continua abusivo, o outro continua violento, o outro, pelo contrário, está só afundando. Então, é sempre importante a gente ter em mente e não usar a doutrina como fachada nesse sentido, né? Não, lá no livro falou que tem que manter o relacionamento. Lá no livro não disse isso, não. Lá no livro disse que a gente está se relacionando em qualquer posição. Pai, filho, marido e esposa, colega de trabalho, patrão, a gente está se relacionando realmente para nos melhorarmos. E para o outro também se melhorar. Então, se eu permaneço no relacionamento abusivo, que está causando transtornos e muitas dificuldades, e o outro não, e eu não estou possibilitando ao outro mudar nada, pelo contrário. Bom, e por incrível que pareça, isso eu vou ser cobrado. Bom, Luciana, você foi junto do Elison, para o Elison ver se ele se acalmava, para ver se o Elison conseguia parar de pensar na mulher como um objeto, para ver se... É um exemplo, pelo amor de Deus, hein, gente? O Elison é um coraçãozão. Mas para ver se ele aprendia coisas. E o Elison não aprendeu nada estando contigo. Ele aprendeu a ser mais violento, ele aprendeu a ser mais abusivo, mais desrespeitoso. Ué, Luciano, percebe? Então, assim, é sempre importante a gente lembrar disso. É para os dois aprenderem. Se tem alguém que não aprende de jeito maneira, se ele não está aprendendo de jeito maneira, nem a espiritualidade mantém-se. A espiritualidade fala, vamos aguardar. Quando essa pessoa quiser melhorar, quando ela quiser estar bem, a gente retoma, né? Então, tirarmos do nosso pensamento essa ideia de vamos manter uma coisa desagradável e ruim. Tá, esse é um ponto. Aí alguém pode se perguntar, então como é que eu sei qual é o ponto? Né? Como é que eu sei qual que é o ponto do desagradável, ruim e do vamos nos esforçar, vamos tentar mais um pouco? O outro precisa querer também, nem que seja minimamente. Mas o outro precisa ter uma faísquinha de desejo de mudança, de transformação. Senão é só repetição.
Há quantas encarnações eles estão mantendo essa relação? Não é só nessa, não. Tem várias. E não consegue mudar de lugar, fica só abusador e abusado, né? Então, não, a gente tem que quebrar esse vínculo. Então, qual é o ponto da gente reconhecer? As pessoas precisam desejar que essa relação modifique, nem que seja um cadinho, nem que fale assim, ó, eu continuo, eu não quero mudar minhas posições, não, mas tá bom, vou começar a respeitar mais quando você vai na missa, ou quando você sai com as amigas. Nem que seja um cadinho, alguma coisa a pessoa tem que estar disposta. Sabe, Larissa? Porque senão fica essa ideia de, então deixa o outro do jeito que tá e eu é que vou evoluir. Exatamente. Não pode estar do jeito que tá. O outro também tem que querer estar um pouquinho diferente, né? Nem que seja um pouquinho. Não estamos falando que vai mudar da noite pro dia, nem da água pro vinho. Mas desejando, pelo menos, né? Senão não há modificação, senão só há sofrimento. E aí, se só há sofrimento, não há crescimento. Perfeito. Excelente explicação. Alguém quer comentar sobre isso? Eu gostaria de contribuir com a Lu. Na verdade, tudo isso que ela colocou é fundamental que haja, basicamente, para 3 situações. O Emmanuel nos coloca isso para que haja amor. É fundamental nós passarmos antes por 2 caminhos. O primeiro é o respeito. Né? Sem o respeito, nunca nós conseguiremos desenvolver ou transformar aquele relacionamento em amor. O segundo, a evolução do respeito, segundo Emmanuel, é a amizade. Então, depois que existe, né, o respeito entre eles, aquele respeito se transforma em amizade. Aí sim, o terceiro passo é o amor. Ora, se não existe o respeito, e se um não está disposto a respeitar o outro, nunca aquele relacionamento vai se transformar em amizade. E vai demorar muitas encarnações ainda para que ele seja transformado em amor. Agora, este processo, ou este conhecimento, é fundamental que haja o diálogo. E a doutrina espírita, ela nos propõe o tempo todo o diálogo, inclusive o próprio Jesus. Eu me lembro de uma passagem muito interessante em que Jesus mostra o que é ser um pacificador e um passivo, né? O pacificador e um passivo. É quando ele recebe uma bofetada no rosto e ele protesta. Por que me bofeteou se eu não lhe fiz nada? Então vejam bem que é a posição de um pacificador e não de um passivo. Então, no relacionamento, é fundamental que aquele que está sendo abusado, ele coloque o seu protesto, ele coloque a sua posição, para que o outro tenha, sim, a oportunidade de mudar. Porque tem pessoas cuja educação foi uma educação tão violenta, tão massacrante, que ele começa a reproduzir aquilo como natural. E alguém precisa acordá-lo. E aí cabe, então, aquele que está sofrendo todas as suas ações agressivas, que venha e coloque a sua maneira de pensar e o seu protesto, porque senão nunca vai existir o desenvolvimento disso daí até que alguém, até que aquele, né, entenda sim a necessidade de começar a mudar um pouquinho. Se ele não estiver disposto, não tem que ser feito. Isso. Exatamente. Bom, a gente tem alguns pontos aqui para falar, e eu acho que é importante a gente comentar também sobre os modelos de família que a gente tem hoje, né? A gente tem as uniões homoafetivas, a gente tem os casais inférteis, a gente tem a adoção, a gente tem muitas famílias, muitos modelos de família, né? O que o Espiritismo, né, na visão de vocês, tem a dizer sobre esses vários modelos familiares? Todos constituem uma família, de toda forma.
Quem começa? Que aí, Edson, eu vou... Pode começar. Posso sim. Eu comecei a outra. Bom, olha só, na verdade, nós precisamos entender que a família é a ferramenta que Deus utiliza para o nosso crescimento. A família é ali que nós iremos, então, começar a exercitar o amor, né? Exercitar, então, essas 3 fases, ou essas 2 primeiras fases, o respeito, a amizade e o amor. A constituição da família hoje, não só relativa aos casais homoafetivos, mas nós temos também avós, que por questões econômicas acabam tendo que educar os netos. Nós temos tios que, por uma situação de desencarnação dos seus parentes, dos seus irmãos, acabam absorvendo os sobrinhos. Nós temos, então, os pais ou as mães solteiras, de tal forma que toda essa constituição que hoje nós encontramos, ela tem um objetivo que é o crescimento daquele grupo familiar. Evidentemente que existem algumas situações que favorecem socialmente, né, esse relacionamento, por conta de uma cultura daquele grupo social. Nada mais que uma cultura. E a gente sabe que a cultura evolui, né? Então, não é algo que vem da espiritualidade superior. É aquilo que nós, encarnados, estamos fazendo. E, portanto, nessas situações, algumas constituições são mais fáceis das pessoas levarem. Entretanto, nós encontramos inúmeras situações em que 2 pessoas, e aí não importa, a gente está falando, né, que sexo seriam essas 2 pessoas resolvem a constituir esses 3 sentimentos, respeito e amizade e amor. E resolvem, então, trazer para o seio deste ambiente de respeito, de amizade, de amor, outras pessoas para conviverem com eles e aprenderem o significado do que seja isso daí. Portanto, a família é aquele grupo de pessoas que vai desenvolver e dentro de si esse amor que é o amor fraternal, que é o nosso objetivo. Atualmente, nós temos a família como ferramenta. Mais para frente, outras virão. Mas este momento é um momento que não importa quais sejam as pessoas que estão ali. É fundamental entendermos que, se aquele grupo está disposto a desenvolver amizade, respeito e amor, muito bem-vindo receber aquelas outras crianças ou aqueles outros espíritos recém-reencarnados que estariam alojados em determinados locais, por exemplo, né, aonde não é possível, devido à estrutura social, econômica, número de pessoas, desenvolver essas 3 qualidades, ou essas 2 qualidades do amor. Né? Então, em um primeiro momento, para nós iniciarmos, eu tenho a dizer isso daí. Eu espero que os nossos companheiros possam contribuir um pouco mais. Eu queria só pegar um gancho nessa fala do Edson, que a gente estava dizendo sobre a modernidade, né? As pessoas vão dizer, nossa, mas tá muito... Tem famílias que são compostas por pets, né? Pessoas se denomina mãe de pet, pai de pet, né? É isso. E aí assustam, né, as pessoas. Meu Deus, que modernidade é essa? Coisa diferente. Voltamos a repetir. As famílias, elas se constituirão de formas diferentes, mas isso não quer dizer que o aprendizado vai mudar. O aprendizado do espírito é milenar, não é? Então não tem... quando a gente se assusta com as novas configurações familiares, sim, isso faz parte do progresso, isso faz parte da evolução, não há nada de assustador, não é? Ah, nossa, então agora... Não, agora a família não. Agora, tanto é que, da mesma maneira que muitos divórcios estavam acontecendo agora na pandemia, muitos casamentos estavam sendo marcados e acontecendo também. Porque esse desejo de estarem juntos, de estarem em grupo, seja num grupo, num casamento, ou todo mundo próximo na mesma casa, vai permanecer, faz parte do processo espiritual, né? Então,
os novos chamados, novos modelos de família, não tem nada de assustador, tem de evolutivo. E o aprendizado vai ser o milenar. Paciência, tolerância, respeito. Vai ser o aprendizado de sempre. Se for mãe de pet, se for mãe de filhos adotivos, se forem 2 pais adotando a criança, se forem 2 mães, se for o avô e a avó criando os filhos. Não é a estrutura, mas é o aprendizado, né? Então, nada para parecer tão moderno assim, né? É só realmente um processo da evolução. Maravilhoso, Lu. Olha, eu acho que a gente falou, né, desses modelos de família e tem também aqueles que não desejam ter filhos. Aí eu acho que a gente pode até abordar um pouquinho sobre gravidez indesejada, né? Muitos querem adotar, querem constituir uma família, e a gente também encontra dentro da família a menina que engravida, ou a mulher que tem uma gravidez indesejada. E aí a gente poderia abordar um pouquinho disso, né? Esse indesejada. Indesejada, a pessoa não quer ter, não vai ter, preciso ter. Como que é essa visão nesse momento? Quer começar, Kleber? A questão da gravidez indesejada, ela está automaticamente associada com a questão do aborto. Porque grande parte das mulheres que abortam no mundo, evidentemente, é porque elas não contavam com aquela gravidez, não esperavam, não era o momento, não têm condições de criar esse filho, por uma série de outros motivos, ou porque foi vítima de violência sexual, qualquer outra situação que leva a pessoa a tomar a decisão extrema de abortar aquela criança. Eu tive revendo números recentes da Organização Mundial de Saúde e, sinceramente, a gente fica meio estarrecido com os números divulgados a partir de 2015 pela Organização Mundial de Saúde. Lá está dito que ocorrem por ano no mundo 56 milhões de abortos. 56 milhões. No Brasil, ocorre em torno, aproximadamente, de 1 milhão de abortos por ano. Em relação ao mundo, significa 125 mil abortos por dia no mundo. É um número realmente, né, assustador. Deste número, nós vamos dizer que cerca de 34 milhões ocorrem nos países onde o aborto é legalizado. Ou seja, que a mulher grávida pode pedir que seja submetida a um aborto numa clínica, no hospital, apenas por vontade própria, por não querer ter o filho. Então, a legalização da maioria dos países do hemisfério norte, e nós podemos dizer que eles representam a maior população do mundo, basta considerar Estados Unidos, Rússia e China, e mais grande maioria dos países europeus. Em todos eles, o aborto é legalizado. A pessoa basta querer realizá-lo, ela terá direito de fazer. Então, 34 milhões por ano no mundo ocorrem nos países legalizados, e 22 milhões nos países onde só se permite o aborto na situação de preservação de vida da mãe ou em caso de estupro. Então, aí, nessas legislações, existem restrições a outras possibilidades. Então, nos países onde não é legalizado o aborto, a pessoa não vai fazer só porque deseja, vai fazer porque há risco para a saúde materna e que também foi fruto de violência sexual aquela gestação. Então, isso abre, naturalmente, a movimentos abortistas pelo mundo, que, a nosso ver, eles soam equivocados até perante a doutrina espírita, porque na questão 359 do Livro dos Espíritos, fica bem clara a posição da doutrina, que aceita que ocorra o aborto somente em caso para preservar a vida da mãe. Saiu dessa situação, não há outra situação colocada como legalmente permitida, ou consciencialmente permitida, né?
Bom, por quê? Porque o movimento do aborto, as mulheres dizem e lutam por isso, que elas são donas do próprio corpo. Se elas são donas do próprio corpo, portanto, elas podem decidir retirar um ser vivo. Acontece que o contrassenso nisso, no nosso modo de ver, é que elas são donas do corpo, sim, mas não do corpo da criança. O corpo da criança, que está em evolução dentro daquele útero, é geneticamente diverso do corpo da mãe, porque ele foi produzido por 2 gametas, sendo que um do pai. Então, toda a constituição genética, fisiológica, metabólica e até do ponto de vista espiritual, é um outro espírito que está ali. Então, você tem um outro espírito, tem um outro corpo, tem outra constituição genética, então, não é daquela pessoa. Então, essa luta de dizer que eu posso tirar que o corpo é meu, nós pedimos licença para ficar contra essa ideia de que você pode eliminar uma vida porque simplesmente ela pertence ao seu corpo. Então, acho que há um equívoco grande nisso aí. Segundo, a questão de saúde pública mundial. Se são 56 milhões de abortos por ano, como que os países podem desenvolver políticas públicas para facilitar o planejamento familiar, para facilitar a disseminação dos contraceptivos modernos que evitariam a gravidez? Olha só que coisa interessante. Se nós trabalhamos na saúde pública, desde com as crianças adolescentes, já na faixa, aí, a partir de 10 anos de idade já pode fazer isso, que haja acesso nos serviços públicos, né, atendimento ginecológico, atendimento até dentro da área de especialidade de urologia, orientação dos jovens para que eles tomem todo cuidado para que não aconteça a gravidez, nós estaríamos limitando consideravelmente, em médio prazo, o número de abortos mundiais, desde que esses jovens tivessem acesso a conhecimentos, a orientações médicas e na área de saúde, a preservação para evitar que haja a gravidez. Isso é um passo importante. Pode-se até dizer, mas eles não deveriam relacionar-se porque são muito jovens, tem crianças de 10, 11, 12 anos aí engravidando. Sim, dizer que não deveriam pode ser até válido, mas na prática, como é que vai evitar? Na prática é difícil, porque há uma convivência. Em muitos lugares mais pobres, a convivência é muito próxima. Essa convivência próxima leva a um relacionamento precoce, até que quase que instintivamente. Então, era preciso que houvesse uma orientação médica e de outras áreas de saúde, na área da psicologia, serviço social, tudo, enfermagem. E, olha, um grande desastre, falar com a menina, o que pode acontecer na sua vida é você ter uma gravidez precoce, porque isso vai trazer um problema grave para a sua vida, você vai interromper suas atividades, você vai ser mãe jovem. Isso é um aspecto que tem que ser muito colocado culturalmente, a nível educacional, e no sentido de preservar a saúde desses jovens. Então, evitar é muito mais fácil do que ter que retirar uma vez já em evolução intrauterina. Isso é um aspecto importante. E outra coisa que nós devemos valorizar é que mesmo na gravidez indesejada, nós como espíritas poderemos aconselhar, se tivermos acesso a uma família, uma jovem que se apresentou com esse problema, que nos procuraram para alguma orientação, isso é muito comum às vezes, olha, mesmo que você não queira, mesmo que tenha sido fruto de uma violência sexual, tenha um pouquinho de paciência, deixe a gestação chegar até o fim, faça um pré-natal bem acompanhado com especialista e deixe essa criança nascer e decida depois se vai passá-la para adoção de casais que estão aguardando para terem filhos. Quem sabe no primeiro chorinho ela volta atrás. Né? Então, essa colocação é muito importante. Tentar evitar, né, de realizar o aborto, porque mesmo não querendo a criança, há quem queira. E se isso for devidamente colocado num planejamento familiar de apoio, deixa a criança nascer, mesmo sendo uma pessoa menor de idade, e aí, com o juizado de menores, acerta-se a situação de adoção, caso fique bem definida a ideia de que realmente não vai poder ficar com a criança. Mas, pelo menos, deixa que esse espírito chegue ao mundo para ele ter essa oportunidade de reencarnação, que certamente, pela lei de causa e efeito, ele precisava de desenvolver.
É uma colocação, se os outros participantes quiserem falar alguma coisa. Kleber, eu só queria reforçar um pouquinho do que você disse. Quando a gente teve o caso daquela menina de 10 anos, recentemente, em agosto, que ela passou por um aborto, né, e teve muitos questionamentos em relação a isso, gente a favor, gente contra, mas no caso dela era prejudicial à vida da menina, que não tinha ainda condições de gerar essa criança, enfim. Cada caso tem que ser levado em conta, né? Não é uma verdade absoluta de que não deveria ser feito o aborto de jeito nenhum. Não é? Essa colocação é interessante. Veja bem, a menina tinha amparo judicial. Por quê? É um caso que gerou uma consternação muito grande, porque era uma menina que era abusada sexualmente desde os 6 anos de idade. É um caso de excepcional crueldade, desde os 6 anos de idade. Quando chegou em 10 anos, que ela teve condições de ovulação, ela acabou ficando grávida. Ela foi abusada por 3 pessoas da família. Isso está muito bem colocado na internet. Se as pessoas quiserem entrar em mais detalhes, elas vão localizar os relatos da imprensa do mês de agosto. Mas vejam que situação triste. Ela não tinha um amparo familiar de quem pudesse ter por ela, né, um amparo fraternal, um envolvimento de carinho, e que ela pudesse ser tratada num ambulatório de pré-natal para que ela tivesse oportunidade de decidir ou não. Isso com ela não aconteceu, porque exatamente a chamada família era a causadora da crueldade do problema. Então, a promotoria pública certamente entra nessa situação e ampara aquele menor que é o que é desfavorecido, que é o que é incapaz, que é o que é vulnerável, né? E a nossa lei, o Código Penal, claro, ele legisla de que, além de para preservar a saúde da mãe, em caso de estupro de menor, né, ele é amparado pela lei para que seja determinada a justiça dê a sentença do aborto. Então, é um caso muito triste. A cidade lá no Espírito Santo, se não me engano, São Mateus, declarou que não tinha condição técnica de realizar, porque a menina já estava com 22 semanas, ela já estava com 5 meses de gestação, e qualquer procedimento que se tome nessa fase da gravidez para retirar a criança é de risco. O procedimento para fazer o aborto é de risco. Então, uma equipe de hospital público de Recife aceitou, tinha mais preparo técnico para isso, e foi realizada a cesariana nessa menina. Então, a consternação que houve é, primeiro, o sofrimento de uma criança dessa, dos 6 anos aos 10 anos de idade, e só descobriu a gravidez mais adiantada, lá pelo 3º, 4º mês, e até que houvesse uma decisão da justiça e uma equipe fizesse, ela já estava com 22 semanas. É claro que nessa idade, o feto é inviável mesmo, né? E nenhuma neonatologia vai resgatar a vida dessa criança. Mas a equipe médica tem que estar muito bem preparada para não correr risco que essa criança morra nesse procedimento, né? Agora, por outro lado, é dito pelos especialistas o quê? Que um organismo, mesmo jovem, de 10 anos, desde que ovulou, desde que houve o processo da fecundação, em tese, biologicamente falando, esse organismo tem condições de levar essa gestação a termo, desde que essa adolescente esteja ligada a um bom serviço de pré-natal. Pessoas especializadas acompanhando-a, fazendo todos os exames necessários de laboratório, de imagens, avaliações clínicas, tudo. Se estiver indo, tudo bem. Se esse organismo não tiver nenhuma intercorrência de doença gestacional, se ela estiver saudável o tempo todo, é possível que essa gestação, mesmo com 10 anos, vai a termo. Isso não sou eu que faço, são os especialistas da área. Então, às vezes a justiça pode interpretar erroneamente que aquela gravidez poderá ser fatal para uma criança de 10 anos. De forma nenhuma, né? Desde que esse organismo não tenha nenhuma intercorrência patológica e desde que o acompanhamento médico especializado seja feito desde o início, existe uma possibilidade bastante razoável
de que essa criança chegue a termo e que seja feita uma cesárea para retirá-la, porque a gestação muito bem acompanhada pode levar a uma condição dela chegar no final com as suas 39, 40 semanas, 9 meses, e estar bem biologicamente para o parto. Só que, geralmente, nesses casos, eles não fazem um parto normal, preferem partir para a cesariana, que tem mais segurança para aquela criança, no caso. Então, esse assunto é muito interessante, é bem colocado, e é importante saber que, mesmo muito jovem, é possível a gestação chegar a termo. Eu não vou citar aqui nome, nem situação, mas foi amplamente divulgado na imprensa há 8 anos atrás, numa cidade vizinha aqui nossa, entre o estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Uma menina de 10 anos foi engravidada pelo namorado, a família deu apoio, a promotoria pública chegou a questionar a questão da possibilidade do aborto, a menina não aceitou, e muito interessante que ela, mesmo com 10 anos de idade, não aceitou, teve um pré-natal bem feito, bem acompanhado, fez uma cesariana e a criança está bem até hoje. Então, só essa citação que biologicamente é possível chegar lá. Certo. Se houver risco para a mãe, da mãe perder a vida diante disso, aí a gente já tem uma outra história. Serviço de pré-natal especializado, os médicos especializados, os obstetras especializados em gestação de alto risco, eles é que vão dizer se precisa de interromper aquela gestação, mesmo a mãe querendo. Porque aí eles vão dizer porque algo está acontecendo na evolução do pré-natal que fica muito claro que o risco de vida daquela gestante está aumentando. Agora, é interessante colocar isso, sabe por quê? O risco de vida de uma gestante pode aumentar progressivamente em qualquer idade, entre os 10 aos 50. Então, se essa gestante tiver intercorrências genéticas e patológicas que determinam um agravamento progressivo da saúde durante a evolução da gestação, pode ficar muito claro para os especialistas, olha, não dá para levar até o final, não. A situação de saúde está agravando, nós temos que interromper essa gravidez. Eles podem interromper a gravidez por causa do risco de saúde materna. Só que esse risco de saúde materna, graças a Deus, hoje, é extremamente raro, em que mesmo uma mãe agredida por determinadas patologias, ela muito bem acompanhada, ela tem mais chance de ter a criança do que desencarnar no meio do caminho. Então, como é muito raro acontecer isso hoje, grande parte das gestações, se forem muito bem acompanhadas, imagine você, uma mãe que tem problema cardíaco, tem problema respiratório, tem problema renal ou hepático, né, ou um diabetes controlado, ou hipertensão, o que for, se ela for muito bem conduzida, pode até ser que com todo o atendimento médico ela chegue em condições finais de ter. Mas se a equipe médica perceber com certeza, olha, o risco, não dá para aceitar esse risco, vamos interromper. Aí a lei permite, né, perfeitamente que haja interrupção para salvar a vida da mãe. Certo. É um assunto que gera mesmo dúvidas, né? O Geraldo Silveira colocou aqui até algumas colocações, só um minutinho, Lu, citadas em livros, a gente tem aqui, ele colocou Memórias de um Suicida, Evolução em Dois Mundos, né? O que o Espiritismo diz em relação a isso, e eu acho até válido, talvez até uma outra live que a gente possa explorar esse assunto melhor, né? Para a gente ter mais tempo aí de explicação sobre um assunto que ainda gera muita dúvida. Fala, Lu. Eu queria pegar um gancho da que você tinha colocado sobre cada caso é um caso, né? E a gente não pode perder isso de vista, espiritualmente mesmo falando. Porque às vezes a gente imagina assim, fez determinado ato, será essa a pena. A pena espiritual é essa, né? Fez aquele outro ato, a pena espiritual é aquela. A gente não pode limitar a misericórdia de Deus. A gente não tem noção da misericórdia divina. A gente não tem noção do trabalho de amor que a espiritualidade tem quando a gente se equivoca, quando a gente se limita. A gente não tem ideia, né? Então é muito importante, dentro disso que o Kleber estava colocando, né, de todas as possibilidades físicas, a gente também lembrar disso, não é? Então fez o aborto, consequentemente é um espírito que vai passar pelo umbral, porque eu já li isso no livro, é assim que é. Gente, o que nós lemos no livro, claro, é uma informação cara,
especial, que nós temos, então, informações de compreender o mundo espiritual, mas nós não sabemos do coração de Deus. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus vai fazer tudo por aquela criatura. Tudo. Então, só estou dizendo isso para a gente não se fixar em determinadas ideias. Então, se é assim, é assado. Se for dessa maneira, é aquele outro, né? Nós, espíritas, não somos a favor do aborto, não somos, porque compreendemos a vida além da morte, compreendemos, né, o Kleber gosta de dizer isso, valorização da vida. Compreendemos que é uma vida ali, compreendemos que é um espírito que está perdendo a oportunidade de reencarnação, então, daí o nosso posicionamento. Mas daí a gente conseguir compreender tudo que envolve a escolha daquela mulher, daquela família, daquele espírito que não conseguiu reencarnar, não é conosco. Não é conosco. Eu vi que a Abigail fez uma pergunta aí no chat, e eu achei interessante, ela falou, como fica emocionalmente essa criança? Exatamente. Então, às vezes, fisicamente, biologicamente, ela tinha condições de ter a criança. Mas vocês imaginem o que já era o psiquismo de uma criança abusada há 4 anos. Não é? Vocês imaginam, e se essa gravidez gera um transtorno psiquiátrico de uma tal maneira que essa encarnação, para ela, fica destruída? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, é sempre importante a gente lembrar, a misericórdia de Deus, ela é infinita, e nós não sabemos. Nós temos o conhecimento, graças a Deus, através dos livros e dos espíritos que nos colocam, e nós precisamos ter o discernimento de saber que cada caso é um caso. Deus está olhando todo esse quadro, com tudo que ele tem, encarnações passadas, dívidas, provas, expiações. Deus está olhando com tudo. Eu não. Eu sou uma criatura limitada que estou olhando aqui agora, né? Só para a gente dilatar, né, essa nossa conversa também, para não usarmos a doutrina como um bastião, não é? No sentido de, desse jeito assim. Nós não sabemos, Deus é infinitamente maior. Olha, eu acho que a Luciana colocou muito bem a questão da lei de Deus. Deus é amor. O direito cósmico prevê o bem-estar das criaturas em qualquer situação. Nós, como criaturas, que às vezes causamos o mal-estar do próximo, mas o direito cósmico quer levar esse próximo e a nós mesmos ao bem-estar, né, à coletividade do amor universal. Então, vejam o seguinte, cada situação é uma situação. Uma menor abusada desde 6 anos, meu Deus, coitadinha, ela com 10 anos de idade grávida, é muito difícil a gente imaginar o seguinte, não, vamos insistir com essa criança, quem sabe ela vai chegar ao final da gestação. Quem que ia fazer isso? Quem é a família dela? Eram os 3 abusadores? Então, no caso dela, não havia a menor possibilidade de lutar pela preservação desta vida. Por isso que a Luciana foi muito oportuna a intervenção dela, cada caso é um caso. Então, coitadinha, essa menina passou por isso, lamentavelmente foi exposta, porque era para correr em segredo de justiça, infelizmente, né? Houve alguma intervenção aí negativa e a coisa divulgou. Então, vejam, quem sabe, né, pela justiça de Deus, pelo amor de Deus, essa criança ainda pode vir a se equilibrar, mesmo ela tendo passado por problemas tão graves, tão sérios. Nós não conhecemos a fortaleza desse espírito, né? Nós não sabemos de onde vem essa criança, de quantas encarnações anteriores, de por quanto ela precisou passar por uma situação tão dolorosa, tão difícil. Mas e quem sabe no futuro, ela se organizando, tendo amparo, porque também vai haver todo o envolvimento agora positivo com ela que passou por essa situação de sofrimento, vai haver muito espírito de fraternidade e simpatia envolvendo essa menina. Quem sabe ela pode se equilibrar no futuro, vir a ter uma família, e esse espírito que não teve essa oportunidade poderia, quem sabe, até voltar por ela. A gente não sabe. A Luciana colocou isso muito bem. O que nós colocamos é que o desejo da pessoa ser mãe precisa ser respeitado. A outra menina de 10 anos, ela queria ser mãe mesmo com 10 anos. E a promotoria pública não levou isso adiante. Ela falou que sim, foi. Então, são casos e casos. É importante que nós, espíritos, entendamos que para salvar a vida da mãe,
realmente é muito válido que aquela gestação seja interrompida. Mas saiu daí, mesmo em caso de estupro, eu já tive a oportunidade de fazer várias vezes palestras sobre aborto, a gente fala de culpa, olha, nós não condenamos ninguém, não. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas dificuldades. E se alguém, por uma situação muito premente na sua existência, muito sofrimento, decidiu fazer um aborto, quem sabe Deus não vai valorizar aquela criatura mais adiante, permitindo que ela seja mãe de novo. A gente tem a justiça divina ligada ao amor que vai atender essa situação. O que nós falamos é que, mesmo se uma moça foi vítima de violência sexual, que é uma coisa horrível, que talvez uma das piores coisas que pode acontecer a uma mulher, mas se ela tivesse o envolvimento da família e tivesse com muito carinho em volta dela, tentando convencê-la, olha, deixa essa gestação chegar ao final. Porque quando a gente fala isso, alguém na plateia pode pensar, porque você não sabe o que a moça está carregando. Deve estar sofrendo muito, com certeza. Mas o que a gente está colocando não é nenhuma opinião formal, nem uma determinação, não. É uma sugestão de que, se ela tiver a condição psicológica de evoluir com aquela gestação até o final, vencendo o trauma que ela teve parcialmente, um bom atendimento médico, quem sabe, quando a criança nascer, olha que ela tinha o direito de tirar, hein, por causa do estupro. Mas quando a criança nascer, era para ser adotada? Era. E se ela voltar atrás? E se ela gostar do chorinho da criança e querer ficar com a criança? Né? Então, a gente não sabe. Então, o nosso sentido é a valorização da vida. Agora, cada caso é um caso, e se alguém tomou a decisão de fazer um aborto, jamais nós iríamos condenar alguém, nós iríamos amparar e falar, peça a Deus que dê uma nova oportunidade no futuro, se você está arrependida disso, peça a Deus, conheço o caso de mães que abortaram, demorou muito e engravidou de novo. Quem sabe foi a mesma entidade que teve a oportunidade de retornar para aquela mesma mãe. Né? Então, esse lado, a doutrina dá esse conforto para a gente. Ninguém, em hipótese alguma, pode condenar porque o outro cometeu um erro, de jeito nenhum. Mas podemos ampará-la, essa pessoa, e ver, quem sabe, no futuro ela terá uma nova oportunidade, por decisão dela mesma. Né? Exatamente. Eu acho que, em ponto, todos nós concordamos que a doutrina espírita, ela nos orienta e nos consola, mas não cabe a nós o julgamento. Né, Elison? Pode falar. Eu gostaria de retomar, né, essa colocação que a gente acabou fazendo, da questão do não julgamento. Né? Existe um comportamento muito interessante de muitas pessoas que, ao ouvirem que determinada mulher praticou o aborto, que essa pessoa ela vai, então, sofrer determinados tipos de consequências, determinados tipos de obsessão daquele espírito que foi, então, abortado, né? E aí a gente entra naquela questão do julgamento. A gente esquece, na verdade, que Jesus, quando ele coloca para a gente, não julgueis a fim de não serem julgados, ele não colocou exceção. Ele não colocou, olha, esse tipo de erro, ele pode ser julgado, esse tipo de erro, ele não pode ser julgado. Né? Jesus colocou isso de uma maneira incondicional. E o que a gente observa também é que, quando se fala sobre esse tema, existe uma tendência a reações impulsivas, esquecendo, né, que todos nós somos seres humanos em evolução, que nós temos defeitos, nós temos fraquezas, nós temos virtudes. Nós não sabemos, né, quais eram as dores daquela pessoa, o desespero daquela pessoa. Né? Nós não temos a certeza de como nós, de fato, agiríamos. A gente tem uma noção, a gente tem uma percepção. Agora, muitas pessoas, mesmo diante de terem absorvido essa ideia da valorização da vida, muitas pessoas, ainda assim, em situação de desespero, iria cometer esse tipo de ato. E a outra coisa que eu acho muito importante nós abordarmos, né, é que, na verdade, existem pessoas que, depois de praticarem o aborto, entram num processo de culpa que a gente precisa também tratar dessas pessoas. Não é? O Kleber falou uma palavra muito interessante.
A doutrina espírita, né, ela que tem como base o ensinamento de Jesus, é acolhimento, não é de julgamento. Nós precisamos acolher as pessoas que eventualmente estejam nos assistindo, que eventualmente tenham praticado o aborto. Nós precisamos entender que a doutrina espírita, ela acolhe as pessoas, que Jesus acolhe as pessoas, que na realidade todos nós cometemos erros e todos nós temos oportunidades de resgatarmos ou arrumarmos essa situação, né? Então, isso é muito importante para que esse tema ou essa abordagem não crie nas pessoas esse tipo de comportamento. E um outro ponto que eu gostaria de levantar foi logo no início da fala do Kleber, em que ele deixa muito claro que, na realidade, nós agora falando não de casos extremos, nós estamos falando de situações de aborto entre uma família constituída e coisas desse gênero. Tá? É muito importante, casais de namorados, né? Nós precisamos investir em educação. Né? Quando ele fala de políticas públicas, é fundamental que venhamos a investir em educação. Agora, existem muitas pessoas que buscam políticas públicas mais baratas. Políticas públicas que não sejam economicamente pesadas para toda a sociedade. E aí, a solução aborto, ela é uma solução mais barata para políticas públicas. Então, na verdade, à medida que o próprio grupo social for avançando, percebendo a necessidade de ter investimentos nesta educação, né, investimentos de psicólogos, orientadores educacionais, melhor preparo dos professores para lidar com esse assunto, melhor condições de esporte, lazer, informação nas escolas, tudo isso daí que custa dinheiro, muito mais do que muita gente tem pregando. E aí a solução do aborto ela é muito mais cômoda, ela é muito mais barata. Então, na realidade, nós espíritas precisamos entender a importância de nós estarmos engajados no movimento de educação da sociedade, no movimento de educação de todo o grupo. E outra coisa, isso me incomoda um pouco, né? A gente precisa começar a falar para os meninos que nenhuma menina fica grávida sozinha. É fundamental nós começarmos a passar para os meninos o comprometimento naquela gravidez. Isso também é educação. Nós não podemos mais deixar sob os ombros de uma menina a decisão de tomar o aborto sem que haja a participação do namorado, do marido, ou que seja. É fundamental que os meninos estejam também envolvidos, né, educacionalmente, para entenderem que eles fazem parte daquele processo e que eles são responsáveis por aquele processo e que eles precisam acolher a sua namorada, a sua esposa, né, que esteja numa situação de gravidez. Portanto, né, concordo plenamente com o Kleber. É educação. E nós espíritas precisamos estar envolvidos nesse processo de educação. Não será da noite para o dia, mas a partir do momento que todos nós nos comprometermos a educar integralmente o espírito, situações como essa deixarão de existir. Né? A educação vai ser algo comum, corriqueiro nas escolas. Né? Então, eu gostaria de deixar pontuar essa nossa colocação. A colocação é excelente aqui. Todo mundo está colocando aqui para você. Isso é excelente colocação, muito bom, ótimo, porque é importante a gente falar sobre isso mesmo, sobre educação, porque é a base de tudo. Né? A gente tem o espiritismo, que a gente está como base aqui na visão espírita, na ótica espírita, mas tem coisas que vão além, assim, né? Todo mundo, independente de religião,
A gente precisa concordar de que a educação, ela é um ponto principal para que as ideias sejam discutidas, para que as pessoas tenham um pensamento crítico, para que elas possam entender o que está se passando e poder discutir sobre o assunto. Hoje, muitas vezes, as pessoas não discutem e acabam tomando decisões por ignorância mesmo, né? Infelizmente, a gente tem aquele pensamento de que, muitas pessoas têm o pensamento de que é melhor deixar essas pessoas na ignorância, não vamos investir na educação, porque quanto mais mentes pensantes, mais questiona, entendeu? E acaba questionando demais e não é isso que quer. E é muito importante essa sua colocação de que meninos, meninas, mulheres e homens, todos têm que se envolver da mesma forma em tudo o que acontece. Excelente colocação. Quer comentar alguma coisa, Lu, Kleber? Não é só para falar alguma coisa a mais, pouca coisa, mas é interessante reforçar, né, o que o Ellison comentou a respeito da educação. É muito importante que quando dois jovens, vamos colocar uma idade aí, 13, 14 anos, muito importante que jovens nessa idade, ao iniciarem qualquer relacionamento afetivo, estejam muito bem orientados pela família. A mãe precisa levar essa menina desde cedo para uma ginecologista especializada em ginecologia de adolescentes. Se pudesse levar, era muito importante, porque elas precisam ser esclarecidas, e o rapaz, o garoto, também tem que ser muito bem esclarecido da altíssima responsabilidade que eles têm quando começam um relacionamento afetivo. Não é que nós pais ficaremos contra eles namorarem, de forma nenhuma, mas namorarem, mesmo jovens, sabendo que há uma responsabilidade dos atos que eles praticarem. E que se eles, numa situação de um momento extremo de utilização de energias sexuais, em que às vezes fica uma coisa um pouco incontida, mas eles têm que estar previamente muito bem orientados do alto risco que isso traria para a vida futura, no caso da jovem, que ela é que vai carregar a gravidez. Então, se isso for muito bem colocado do ponto de vista de educação, em primeiro lugar, pode acontecer que progressivamente, a médio e longo prazo, as meninas vão se valorizando muito mais como mulher e não aceitem ser objeto sexual na mão de qualquer um. Isso é uma coisa importante. E não ficar com múltiplos parceiros, nem em determinado tipo de festa, aceitarem determinado tipo de aproximação. Então, ela tem que se valorizar como pessoa. E o rapaz tem que saber do nível extremo de responsabilidade que ele tem ao relacionar-se, porque é uma filha de um outro casal. Né? Se ele tem pais, a outra menina tem pai. E a ele se relacionar, ele tem que lembrar da responsabilidade social que ele tem em relação àquela menina. E ela se valorizando como pessoa, ela não vai, logo de início no namoro, entrar no nível de permissividade elevada, embora, lamentavelmente, é o que vem acontecendo culturalmente em vários meios. Como essa possibilidade de vida sexual precoce existe cada vez mais, que eles, então, sejam orientados para os devidos cuidados para que a gravidez não ocorra. Então, basicamente, isso é educacional. Isso é muito importante, porque tem mãe, às vezes, que nem quer falar, não, minha filha não vai acontecer nada, não. De repente, com 14 anos, está grávida, a mãe leva um susto. Então, por quê? Não houve nenhuma orientação até que ela começasse a namorar, e começando a namorar, não houve nenhuma orientação dali para adiante, e fatalmente, né, as coisas podem acontecer. Então, isso é só um reforçozinho, né, na prática do dia a dia, no relacionamento dos pais com os filhos e a questão da educação. Certo. Quer falar alguma coisa, Lu? Não, tranquilo. Não? É isso aí. Ótimo. Perfeito. Então, gente, hoje a gente está falando sobre família, sobre vários aspectos da família e como o Espiritismo enxerga esses pontos e como a gente pode tê-lo a nosso favor. Eu acho importante, assim, todas as famílias têm problemas, as famílias de pessoas espíritas também têm problemas, né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que a pessoa é espírita, a família é espírita, então meu lar é incrível. Então, isso não existe, né?
todos nós temos problemas, em várias casas temos problemas, mas eu acho importante a gente colocar aqui de que forma a gente pode usar o espiritismo a nosso favor, assim, dentro de casa, o que a gente pode fazer, pedir a proteção dos espíritos, um culto no lar, de que forma a gente pode deixar o nosso ambiente dentro de casa mais propício para um equilíbrio. Eu acho que a gente pode já encaminhar a nossa live para o final, mas assim, dando essas orientações, né, de que forma a gente pode deixar o nosso lar melhor, mais equilibrado, os nossos relacionamentos familiares. Olha só, Larissa, na verdade, né, a Vera já tinha programado a minha fala final abordar esse tema, sabe? Porque, na realidade, nós fizemos, eu sou evangelizador, é um trabalho que comecei em 1977, meu coração está envolvido nessa tarefa da evangelização infantil. E há algum tempo nós fizemos um levantamento com as crianças de terceiro ciclo. E nós observamos que 50% dos pais espíritas não fazem o estudo do Evangelho no lar, que é a primeira ferramenta de harmonia e de serenidade de um lar. Muitos pais, muitos espíritas, desejam levar aquelas coisas de água mineral, aquela grande, sabe? Aquele bombona, para o centro espírita, para fluidificar, para tomar água fluida a semana inteira, para o lar ficar sereno. Mas se esquecem. Elas até se pudessem tomar banho de água fluidificada, elas tomariam. Mas se esquecem. Negligenciam a primeira ferramenta de equilíbrio do lar, que é o estudo do Evangelho no lar. Nós espíritas não podemos mais negligenciar a disponibilidade que a espiritualidade tem para nos ajudar a passar por todas essas dificuldades, tudo isto que nós conversamos agora há pouco, e tantas outras situações que podem ser amenizadas, amparadas, fortalecidas, quando nós nos dispomos a pedir ajuda em família, principalmente. Então, a minha fala, né, é exatamente essa. Meus irmãos, não podemos deixar de fazer o estudo do Evangelho no lar, porque ele é a garantia que a espiritualidade já nos colocou. Me lembro de uma fala da Joana, que fala assim: escolha um dia da semana, coloque a água, distende o Evangelho, que Jesus virá em visita. E a gente precisa entender que, de fato, Jesus virá em visita em todo lar que desenvolve serenamente, com seriedade, o estudo do Evangelho no lar. Bom, vamos às nossas colocações, então, finais. O Edson já se posicionou, muito bem dito. Lu? Então, eu quero puxar a sardinha lá para o nosso departamento da Aliança Municipal Espírita. Queria convidar vocês que estão nos assistindo a entrar no site da Aliança Municipal Espírita. No nosso departamento de assuntos da família, a gente tem uma playlist de vídeos sobre compromisso afetivo. E são 4 vídeos curtinhos, e o último vídeo foi exatamente sobre influência espiritual na família. Quem fez para nós foi a Elaine Tornel. Tá um vídeo muito legal. Tem um vídeo do Edson falando sobre filhos, tem um vídeo meu falando sobre compromisso afetivo. Então, quem tiver aí, quiser entrar lá para ver um pouco mais, né, sobre esse assunto. E a nossa fala final é, na verdade, exatamente sobre compromisso. Nós somos espíritos a caminho há muitos milênios e temos muitas dificuldades de nos compromissarmos. Nos compromissarmos com a lei divina. Não é com alguém, né, ou com uma situação, com uma organização, não. É nos compromissarmos com a lei. Então, a nossa fala final é isso. Nós estamos tendo uma oportunidade bendita de estarmos reencarnados para nos compromissarmos.
seja com um parceiro, uma parceira, seja com os filhos, seja com os pais, seja com esse grupo do trabalho, finalmente nos compromissarmos. A lei divina é lei de compromisso. Não importa, a lei divina é lei de compromisso. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade bendita. Você disse que família espírita também tem problema, né? E aí eu me lembro de uma expressão do Emmanuel dizendo que família é um cadinho regenerador. E aí quando a gente vai ver o que é cadinho, dá um medo, né? Que é um cadinho, lá pela química, né? Pelos laboratórios de química lá, que expressão que eu posso usar? É um recipiente. É um recipiente, né? É um recipiente de vidro onde se colocam vários elementos diferentes, vários elementos químicos diferentes e taca fogo, não é? Taca fogo ali para poder ter uma reação. Então, quando ele fala que a família é um cadinho regenerador, ele já deixou claro que vai ser quente, não é? E que vai ser com elementos diferentes, mas é para gerar algo, é para criar algo, né? Não taca fogo à toa, taca fogo para que aqueles elementos todos, ao se reunirem, formem finalmente algo que vai nos fazer felizes, mais leves, numa caminhada mais equilibrada, né? Então, que a gente possa valorizar essa oportunidade bendita de encarnação para nos compromissarmos com a lei. Essa relação é difícil, o que estamos vivendo não é fácil, o que está sendo solicitado de nós sim, é difícil mesmo, mas é para que todos nós possamos sair daqui pessoas muito melhores do que quando nós chegamos. Então, que nós possamos aproveitar as nossas famílias ou a falta delas, porque há muitas pessoas que nesse momento estão sozinhas, não estão com os seus familiares ou preferiram estar sós, né? Isso também é compromisso com a lei. Kleber? Eu posso dizer que eu fiquei muito feliz de participar dessa live, Luciana, Edson, e da sua coordenação também, né? Eu acho assim, muitas coisas que foram trocadas de ideias aqui são de base da doutrina espírita e que todas essas ideias de base sirvam de reflexão para todos nós, todos aqueles que estiveram junto conosco, que nós possamos não somente fazer reflexões, mas transformá-las em ações. E ao transformarmos reflexões em ações, nós poderemos tomar condutas éticas daqui para diante que ajudarão no equilíbrio nosso particular, da nossa família, do relacionamento nosso com os nossos entes queridos. Eu acho que o Edson colocou muito bem a questão do culto no lar. Muitas famílias, a gente começa o culto, fica com o culto algum tempo e qualquer motivo mais adiante acaba por interromper a atividade. Então, acho que é muito importante todos esses detalhes que foram discutidos, a questão educacional, a questão da evangelização em casa, a questão da valorização da vida e, sobretudo, um relacionamento estreito dos pais com os filhos. Por que motivo? Porque amanhã, se o filho ou a filha ainda adolescentes, se a eles apresentar um problema, que eles busquem primeiro os pais, porque eles têm que ver nesses pais aqueles que são os seus apoiadores, aqueles que são os seus verdadeiros educadores. Havendo esse tipo de relacionamento, com certeza, o nosso mundo vai caminhar para melhor e esperamos nós que, num tempo não muito longínquo, a Terra seja um planeta de paz. Que assim seja. Pessoal, algumas perguntas a gente vai olhar depois, quem sabe até algumas perguntas vão gerar novas lives, né, para a gente responder determinados assuntos, algumas perguntas que às vezes não se encaixaram nessa live família, mas pode ter oportunidade de serem respondidas, a gente vai olhar uma por uma para a gente dar seguimento. Eu vou pedir para vocês que acompanharam a nossa live curtir a nossa live para dar engajamento, para outras pessoas poderem assistir também. Compartilhe, a live vai ficar salva, essa conversa fica salva aqui no canal, e dá para compartilhar, dá para assistir quando quiser. E eu agradeço
a oportunidade também de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pela participação de todos. E a gente vai fazer a prece de encerramento. O Kleber vai fazer a prece para a gente. Não é isso, Kleber? Sim. Então vamos. Então vamos unir os nossos corações em prece, mentalizando a figura amorável de Jesus. E aqui nos vem à mente a passagem evangélica de quando Jesus, com as crianças, pediu que deixassem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que nós, como pais, e mesmo os adolescentes de hoje, que serão pais no futuro, pensemos exatamente nessa situação. Estamos recebendo espíritos para que eles tenham novas oportunidades na sua existência e que todos esses espíritos tenham o compromisso de trabalhar para um mundo melhor, trabalhar para a paz do mundo, trabalhar para serem cidadãos de respeito, que hajam com dignidade em todos os locais onde eles convivem, independentemente, às vezes, até do credo religioso, mas que sejam pessoas formadas para o bem. Então, nós agradecemos toda essa oportunidade da troca de ideias, agradecemos a grande assistência espiritual que todos nós tivemos nesses instantes, que cada um de nós que tivemos a oportunidade de participar de todo esse envolvimento mental que une as pessoas através da mídia, que possamos pensar de formas melhores em relação às famílias, aos filhos, à convivência do dia a dia, a relacionamento profissional, para que todas essas boas ideias, essas boas reflexões possam nos tornar melhores e todos aqueles com quem convivemos. Em nome de Jesus, os amigos espirituais, em especial Joana de Ângeles, pedimos para encerrar essa reunião. Assim seja. Que assim seja. Bom, muito obrigada, uma ótima noite a todos vocês e até a próxima oportunidade, mais uma roda de conversa que a gente vai programar daqui para frente. Tchau, gente, tudo de bom. Tchau. Fique com Deus. Obrigada.